perdido na satisfação. Entanto que é por meio da relação que a minha referência a um estatuto pode permanecer, como dei o exemplo anteriormente, há patrão onde há empregado onde há patrão, há amo onde há escravo onde há amo, há homem onde há mulher onde há homem, e por assim sucessivamente. Há algo, todavia, que ainda que alicerçado nesta dinâmica, porque esta dinâmica é cerne, ou é âmago, é central, ainda que esta permaneça a conceder a base. Algo poderá suceder no meu interior quando a satisfação, ou o meu alcance a essa satisfação, se vê potencializada a tempo inteiro. Esta dinâmica pode, ou eu, no meu acesso, posso ser velado da entrada desta permanecência, é dizer, quebro o meu estatuto face a um estatuto do outro que, por sua vez, só existem, só o meu estatuto existe e só o estatuto do outro existe, quando esta dinâmica de dependência, mas mais do que dependência, de concepção um do outro e vice-versa, do outro e do um, quando esta é esquecida, precisamente porque foi potencializada a tempo inteiro e, portanto, o meu estatuto começa a fazer-se valer por si mesmo. E esta é a essência deste vídeo, entanto, que quando há uma potencialização, quando o meu acesso à satisfação se vê pleno, é então que algo começa a funcionar por si mesmo. Todavia, este só se vê produzido em tom de perigo, em tom de, como o título enunciou, perdido na satisfação. O perigo só está presente para o patrão, para o amo, e no outro campo que dei o exemplo há pouco, homem e mulher, aí eu já não sei o que dizer. Todavia não é preciso ir tão longe, basta que permaneçamos no campo desses dois primeiros exemplos. É dizer, quando esta satisfação, o meu acesso a esta se vê constante ao ponto de que eventualmente passo a valer-me ou a fazer-me valer por mim mesmo, e isto significa que será sempre em dispêndio do outro. Necessariamente o que sucede simultaneamente é que o meu estatuto, em tanto tal, é perdido simultaneamente. Esta perda simultânea é efeito e simultaneamente é causa daquilo que me constitui doravante, ou daqui em diante, deste ponto para a frente. Neste sentido, aquilo que é a concepção da dinâmica. Esta dinâmica, como dei o exemplo, patrão-empregado, amo, escravo, homem-mulher, pai-filho ou pai-filha. Todas estas linhas, quando perdem uma base de referência, e como disse no início do vídeo, a base de essência nunca é perdida, todavia posso deixar de me lembrar dela. E com regularidade sucede quando, como disse também, quando o meu acesso à satisfação
sempre é logrado, e dei o exemplo de que o patrão e o amo estão sempre numa posição mais perigosa do que a contraparte, o empregado e o escravo. Precisamente porque o acesso à satisfação desses dois, patrão e amo, sempre se vê muito mais conducente a fazerem-se valer por si mesmo. E ainda que isto possa parecer algo que pode ser perdido sem grande prejuízo, dado que perco algo e ganho outro algo que em aparência tem algo de relevante, a essência permanece todavia de que a perda não é a perda do meu estatuto tão só. E digo estatuto porque, como disse inicialmente, só há patrão onde há empregado, só há amo onde há escravo. E dado que esta potencialização da satisfação requer quebrar essa linha, o que sucede necessariamente é que a minha dependência, entanto tal, entanto ser humano, que neste sentido foi elegida entanto patrão ou entanto amo, todavia os exemplos são variados, eu não tenho grandes exemplos a dar, mas são diversos. Neste sentido, a perda não é do estatuto, é um pouco mais da dependência, mas ainda assim não caracteriza suficientemente. A perda, entanto tal, é da humanidade, entanto o meu acesso humano a mim próprio, mas primeiramente ao outro. Esta perda da minha humanidade, entanto a minha autenticidade, é invariável precisamente porque me faço valer por mim próprio. Nos vídeos iniciais falei acerca de como a dependência é uma necessidade para que a minha referência seja sempre global, mas global num sentido humano. E o exemplo que dei nesses vídeos iniciais foi acerca do abecedário. Fazer-me valer por mim mesmo, como tenho dito neste vídeo, é fazer-me valer por uma única letra em dispêndio das demais. Todavia, só há uma letra quando esta é referenciada ante um abecedário. E por isto disse, a essência permanece sempre, irrespectivamente se o meu acesso se vê interdito a esta ou não. Mas, todavia, quando me faço valer por mim mesmo enquanto letra, o meu acesso à minha humanidade vê-se restrito desde logo, porque só há humanidade onde o meu acesso é capacitado e me capacita, por sua vez, a criar e a estabelecer dinâmicas, entanto relações, que mais não são do que fazer-me humano, porque só há humano quando é interação com outro. É neste sentido que, entanto, me faço valer por mim próprio, mercê do meu acesso cego. Cego no sentido simbólico, entanto, a satisfação conleva e dirige sempre a mais, e dado que o meu acesso me permite usufruir desse, perco, por sua vez, o estatuto que me origina, porque, como disse há pouco, só há humano quando este está em interação com outro, e sempre que me faço valer por mim mesmo não estou em relação com outro, mas sim comigo próprio. E dado que comigo próprio, neste sentido, seria lidar com a minha verdade, que todavia só me capacita ou só me dá permissão a enunciar-me na terceira pessoa, entanto ele ou ela, dado que é preciso que algo esteja a falar de mim, e portanto este algo falando de mim fala de um ele ou de uma ela, significa que nesse sentido não posso enunciar entanto primeira pessoa,
E esta é a perda que em aparência não simboliza nada ou não significa nada que pese, nada cuja relevância seja importante a ser mantida, mas todavia a perda vai além daquilo que a visão permite enxergar, na medida em que o meu estatuto de humano, a minha capacidade de me enunciar na primeira pessoa, que neste caso é, entanto, primeira pessoa na posição do chefe, mas todavia permitindo que o empregado também se enuncie, e para que o empregado se enuncie na primeira pessoa, eu tenho eu próprio de permitir a humanidade e aquilo que o outro verdadeiramente é na sua realidade. Este é necessariamente perdido. A consequência desta perda é que ajo com a realidade, tal qual ajo ante mim, e ajo ante mim como um objeto, algo que eu não posso enunciar, exceto dividindo-me, exceto colocando-me à distância, exceto dando metros de distanciamento, precisamente porque é a intemporalidade. Seja para que área, seja para que espaço me dirija, esta intemporalidade sempre lá chega primeiro que eu, e por este motivo há uma mão que se estende no decurso das etapas e há outra que permanece alicerçada estaticamente numa outra, e desta forma a minha fragmentação aumenta à medida que a minha verticalidade, porque o meu desenvolvimento requer manter-se, requer ser desenvolvido constantemente, e portanto à medida que esta verticalidade, cuja base está podre, à medida que esta se estende, mais fragmentado me torno.